Pronto. Tá todo mundo por aí? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então é o seguinte, quando a gente entra nessa seara aqui de falar sobre escala, a gente vai começar a entender que existe uma escala que ela é gráfica e existe a escala que é real, tá? Existe uma distância que é gráfica e uma distância que é real. Então, tecnicamente, nós vamos definir o seguinte, ó, é a relação matemática entre a distância de um elemento sobre um desenho no papel, tá? Esta relação é adimensional, já que relaciona quantidades físicas idênticas da mesma unidade. A escala pode ser representada numericamente ou também pode ser representada graficamente. A gente vai ver que existe a escala gráfica e a escala numérica. Vamos chegar lá, vamos devagar. A escala mostra a quantidade de redução do mundo real, quando representada na forma gráfica. Tecnicamente, a escala é definida como a razão entre a distância gráfica, que nós vamos chamar aqui de Dzinho, ou seja, que distância gráfica é essa? É a distância desenhada, a distância que eu vou desenhar no papel, no mapa, tá? No projeto, então é a distância gráfica. Então é a relação entre a distância gráfica e a distância real, que aqui nós vamos chamar com D maiúsculo, tá? Então, qual a relação entre a distância do papel e a distância real é o que nós chamamos de escala. Então, como as linhas do elemento e as do desenho são parecidas, né? O desenho que representa o objeto e a figura são semelhantes a dele. Logo, a razão ou a relação dessas semelhanças é o seguinte. Então, ó, vamos dar uma analisada aqui neste mapa. Este mapa, ele aparece esse nome ó, bem grande, tá vendo o nome do local aqui, ó? Ele aparece as ruas, se a gente for dar uma detalhada, vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Tá um pouquinho, mas eu consigo visualizar as ruas, tá vendo? Consigo praticamente definir o bairro aqui, o local, consigo ter uma visualização mais ampla. Isso porque eu estou na escala, ó, 1 para 50 mil. Do lado de cá, nós temos o mesmo mapa, só que agora com a escala 1 para 100 mil. Eu aumentei a escala. Quando eu aumento a escala, observe que esse nome aqui do local já está bem menor. Tá vendo? Eu não consigo visualizar os mapas lá com a mesma exatidão que eu via antes. Ou seja, quanto maior é a escala, menos detalhes eu vou ter do meu desenho, né? O desenho não vai estar tão amplo, tão dado um zoom, vamos dizer assim, para que eu consiga visualizar. Olha aqui, o mesmo local, só que agora com escala 1 para 250 mil. Então, ó, praticamente, eu não consigo ver a delimitação de cidades aqui. Eu vejo basicamente o Rio, então só essa delimitação, eu não consigo ver, ó, essa riqueza de detalhes, inclusive topográficos, já não dá mais para visualizar. Essa daqui, então, ela está para 1 milhão, então já não consigo mais ver nada, né? Então, eu não consigo visualizar mais nada aqui com detalhe. Eu vejo o todo, eu vejo o macro, né? É como você utilizar uma lupa. Então, se você usa a lupa, você vê bem perto, bem focado, mas você não vê o todo. Agora, se você tira a lupa, você vê o todo, mas você não vê o foco, né? O detalhamento. Então, essa vai ser a ideia de escala. Ora, eu quero ampliar para ver um detalhe, ora, eu quero reduzir, tirar os detalhes, mas ver o todo, né? Ver por completo, tá? Então, essa vai ser a nossa ideia aqui de visualização. Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui de escala para a gente fazer um cálculo. Eu queria chamar a atenção de vocês. Vou deixar aqui nessa página e vou voltar aqui para, tá? Então, quem puder visualizar o quadro aí, vai estar visualizando ali, ó. Vem comigo. Então, aqui no quadro, eu desenhei o seguinte, ó. Deixa eu apontar um pouquinho mais para cima. Tá dando para visualizar aí, pessoal? Aqui eu coloquei um D de gráfica, distância gráfica. O Dzão maior a gente chama de distância real. Então, a distância que eu vejo no dia a dia, no chão que eu estou visualizando, é a real. A distância que eu olho gráfica já é um pouco diferente, tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que já ele está falando aqui.
ver se... Opa. Já disse que conectou e caiu. Alguém está vendo isso aí, pessoal? Tá todo mundo conseguindo me visualizar aí? Tá tranquilo? Eu estou conseguindo. É, estranho. Tá, professor. Normal aqui. Pronto, aqui tá tudo ok, né? Tá até entrando aluno, boy. Deixa eu mandar para ele aqui. Eu acho que ele que caiu lá. Já é tudo ok por aqui, tá? Continuando a aula e os alunos estão conseguindo me ouvir. E você também está conectado. Não, você não está conectado, Jade. Esse é o problema. Acho que você que caiu aí. Em aula, meu amigo. Opa, estou em aula agora no momento. Diga aí que eu posso ajudar. Pronto. E 3 alunos na sala aí no CETEP, talvez não esteja conseguindo visualizar. Ok, voltando aqui, pessoal. Ao que eles chegarem, a gente dá um repeteco. Então, voltando aqui, olha, Dzinho vai ser sempre a minha distância gráfica, ou seja, distância desenhada. D vai ser o D maiúsculo, distância real. A fórmula sempre vai ser essa aqui, ó. Escala vai ser Dzinho sobre Dzão, tá? As escalas a gente vai representar sempre assim, ó. 1, 2 pontos, e a distância, sempre esse 1 aqui vai ser Dzinho, 2 pontos, Dzão, tá? Então, anotem aí, Dzinho, 2 pontos, Dzão. Isso pode aparecer também como barra, tá? Dzinho barra Dzão. Ou também pode aparecer assim, ó, Dzinho sobre Dzão, tá? Então, são 3 representações que a gente pode utilizar para representar uma escala. E para dar uma ideia legal de escala aí para vocês, no caso aí, Jabson, Karine, quem está mais aí prestigiando, Fábio. Para dar uma ideia legal de escala, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, imagine que você pegou um mapa, aí, pegou uma régua, e você verificou que entre a cidade A, vou botar aqui, entre o ponto A e o ponto B, existe uma distância no mapa, ou seja, Dzinho, tá aqui, igual a 0,5 metros, tá? Então, você pegou aí o mapa e viu que a distância entre o ponto A e o ponto B é de 0,5 metros. E aí você sabe que aquele mapa, ele está com essa escala, 1 para 250. E aí fica a pergunta, se eu estou medindo aqui 0,5 metros, e eu sei que esse mapa está na escala 1 para 250, qual seria, então, a distância real que eu vou encontrar? Né? Se eu tenho uma distância gráfica, eu consigo encontrar minha distância real. Ou seja, se eu saio andando do ponto A ao ponto B, eu vou andar quantos metros ou quantos quilômetros? No mapa diz que é 0,5 metros, mas eu sei que isso aqui está numa escala. Então, a gente usa essa fórmulazinha aqui, ó, para identificar qual seria a distância real. Então, a escala ficaria assim, ó. Como seria montar aqui a fórmula, tá? Eu vou pegar aqui a minha escala gráfica, ó. Dzinho sobre Dzão tem que ser igual Dzinho sobre Dzão. Essa é a ideia. Só que esse Dzinho e esse Dzão, eu vou ter agora que querer descobrir. Aqui é a escala do meu mapa, 1 para 250. Aqui são as informações que eu quero descobrir. Dzinho é a distância gráfica, eu já tenho, ó, entre A e B, no mapa está desenhado 0,5. Então, eu vou substituir esse cara aqui por 0,5. E agora eu tenho Dzão. Dzão é o que eu quero descobrir, distância real, tá? E aí eu vou fazer nosso cruzamento simples aqui, né? Esse vezes esse. 1 vezes D vai dar D. 250 vezes 0,5. Quem pode calcular aí para a gente? Acredito que dê 125. Confere aí, Karine, Jabson, Fábio. 250 vezes 0,5. 125, professor. 125. Então, 125, como eu estou trabalhando com metro aqui, todo mundo também está em metro, tá tranquilo.
Então, essa é a minha distância real. No mapa, eu estou medindo 0,5 metros. Né? Aqui, se eu sair de um ponto para outro andando, eu vou andar 125 metros. Como eu consigo essa relação? Através da escala. Tá? Então, a partir do momento que eu sei qual é a escala daquele mapa, eu consigo identificar qual é a minha distância real, qual é a minha distância gráfica. Poderia também ter uma situação invertida, né? Seria a situação aí dos nossos desenhos. Deixa eu só ver aqui o que já está falando, tá? Bom, parece que o pessoal está tá sem som lá, pessoal. Boa noite. Está com áudio, viu? Minha aula está com áudio. Eu tô ouvindo aqui também, tô ouvindo. Estou mandando para o pessoal aqui. Todo mundo está com áudio, tá, pessoal? Não sei por que vocês estão sem ouvir aí. Mas semana que vem eu dou um repeteco do assunto de hoje. Então, pessoal, a mesma coisa vai acontecer, voltando aqui, a mesma coisa vai acontecer quando eu pedir para vocês desenharem a distância real. Por exemplo, nós vamos sair aqui do CETEP um sábado pela manhã e vamos fazer um levantamento de um croquis da cidade aí de Piauí, de um trecho da cidade. E a gente pega algumas distâncias lá reais. Então, a gente vai lá e pega uma quadra, sei lá. Aí lá tem 30 metros e aqui 40 metros. Distância real. E eu peço para que vocês desenhem esse mesmo retângulo aqui, agora na escala 1 para 250. O que eu estou pedindo para você desenhar? Um retângulo, só que agora as dimensões desse retângulo, ela vai ter que estar na escala gráfica, né? Para você conseguir colocar isso no papel. Lembra, nós vamos estar trabalhando com uma folha A3. Se eu peço para você desenhar 30 metros numa folha A3, é óbvio que não vai dar certo, né? Mas eu posso pedir para você reduzir proporcionalmente para que ela encaixe dentro de uma folha A3, no tamanhozinho de uma folha A3. E eu peço para você, por exemplo, ache a distância gráfica para que eu possa desenhar. Então, para 30 metros, qual seria a minha distância gráfica? Vamos fazer um testezinho aqui rápido. Ó. Vamos apagar isso aqui. Querem tirar uma foto aí? Deixa eu tirar uma foto para vocês aqui e mandar lá no grupo. Espera aí. No instante eu mando, tá? Eu tirei uma foto do quadro aqui que eu posso apagar. Então, aqui, ó, o que eu tenho agora é que a minha distância entre o ponto A e o ponto B, eu não sei qual é a distância gráfica que eu tenho que desenhar, né? Não sei. Mas a minha distância real é conhecida. Vamos pensar o exemplo de 30 metros. A minha distância real é 30 metros. Então, eu vou usar a mesma fórmula. 1 para 250 é igual. Só que aqui agora, Dzinho sobre Dzão. Dzão eu tenho. 30. O que eu não tenho? Dzinho. Tá? E agora você vai fazer o cruzamento e você vai saber exatamente qual é a distância gráfica. Vamos lá. 250 vezes D vai dar 250D. 1 vezes 30 vai dar 30. D será exatamente 30 que divide 250. Alguém pode me dizer qual é essa distância aí? Gráfica? Zero ponto 12, professor. 0,12. Então, 0,12 metros, observe. Aqui, quando eu for desenhar, na minha distância gráfica, aqui eu vou colocar 0,12. Tá? Ou seja, 0,12 metros. Se eu estiver desenhando em centímetros, 12 centímetros. Então, 0,12. E aqui do lado, que é 40? Eu vou usar a mesma estrutura, só vou substituir 30 por 40, né? Então, vai ficar 40 por 250. 0,16, né?
Pessoal, e aí, dá 0,16 mesmo? Show, vamos lá. Então, essa aqui, pessoal, é a lógica de você transformar hora a distância gráfica, hora a distância real. Agora, Jaderson, você há de concordar comigo que se eu desenho assim, com 12, com 16, e eu anoto no meu desenho 0,12, vai confundir a cabeça do cabra, não vai? 0,12, mas aqui, na verdade, é 30 metros, tá? O cara vai ter que converter isso aí, certo? Tipo assim, vamos pensar que você está passando esse projeto para um cara que não tem conhecimento, né? Um pedreiro, por exemplo. O cara vai se perder na hora dessas dimensões. Então, é por isso que a gente utiliza o escalímetro, porque a gente coloca aqui na escala certa que eu quero verificar o projeto e ele vai fazer a conversão. Quando eu colocar em cima dessa distância, ele vai me informar a distância real de campo, né? Então, quando eu colocar aqui, ele já vai informar, opa, 30 metros. Coloca aqui, opa, 40 metros. Então, ele faz a conversão dessa situação de desenho gráfico para desenho real, tá? Ou de desenho real para desenho gráfico. Então, a gente consegue fazer a transformação através desse escalímetro. É para isso que ele serve. Você vai fazer uma leitura de um projeto, primeira coisa que você tem que descobrir é qual é a escala do projeto. Porque se você estiver analisando as medidas com escala diferente, você vai se perder, tá? E na prática, a gente coloca essas dimensões aqui, exatamente 30 metros e 40 metros. Mas na hora de desenhar, a gente desenha ela menorzinha para deixar na escala correta. Quem vai vir com escalímetro consegue fazer toda a conversão. Deu para entender aí, pessoal? Distância gráfica e distância real? Vamos lá, dúvidas? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quando ficar assim quieto, sem dúvida, o pessoal Professor, domina. lá na mina, E aí, eu doutor? não acompanhei muito bem a, eu não acompanhei muito bem a aula, não, porque eu acabei de chegar do trabalho. Adilson. É a Dilson que está falando. Lá na Ah, certo. mina, a gente usa muito croquis de malha de perfuração. Sim, Os polígonos que são dimensionados nas bancadas lá, a gente faz o croquis do início da crista até a área que vai ser finalizada com pré-corte. A gente tem isso é muito isso ótimo. aí, croquis. Massa. Se você puder um dia tirar umas fotos de uns croquis lá para a gente, seria bom. Para que a gente possa mostrar a turma aqui. Beleza? Tirei? Eu posso mandar depois aí. Eu posso mandar depois aí. Top, top. Show de bola. Pessoal, eu botei no quadro aí, ó, um exemplo também. Ó. Mais ou menos isso que a gente fez aqui, tá? Então, olha, no mesmo mapa, queremos assinalar uma localidade K, então ali está trabalhando com a B, que se encontra situada a 3 quilômetros ao norte da localidade A. Então, ó, mesma coisa, ponto A e um ponto K. E eles têm, ao invés de 30 metros, tem 3 quilômetros de distância. Neste problema, sabemos que a escala do mapa e a distância real. Esse é que ele quer saber, qual é a escala que eu vou estar utilizando, tá bom? Então, aqui, ó, temos que transformar 3 quilômetros em metros. Então, sempre, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês, trabalhem tudo com a mesma unidade, tá? Então, se está trabalhando em metro, metro. Então, nesse caso aqui de escala, sempre trabalhe em metro, tá bom? Transforma tudo para metro, segue o barco. Então, a gente está vendo aqui, ó, Dzinho, deixa eu dar um zoom, fica melhor para vocês aí. Pronto. Dzinho sobre Dzão. Então, ó, escala que ele está trabalhando aqui é 1 para 250 mil. Mesma coisinha que a gente fez. X para 3 mil. Por que 3 mil aqui? Porque é 3 quilômetros. 3 quilômetros dividido para transformado em metros, eu vou ter 3 mil. Então, aqui, eu estou querendo descobrir o quê? Qual é a minha distância gráfica? Ó, está em cima, né? Distância gráfica. Faço o meu xizinho lá, vou chegar exatamente aqui a 0,012 metros. Então,
Na escala que foi proporcionada aqui, que é 1 para 250 mil, essa foi a encontrada, tá? Então, eu tenho que fazer esse desenho aqui com 0,012 para representar, então, os meus 3 quilômetros, se é que vocês estão me entendendo aí tranquilamente. Então, muitas das nossas atividades, na hora de escalas, vai cair problemas parecidos. Você tem um desenho, que é uma escala gráfica, você tem um real, que é a distância encontrada em campo. Ora será para transformar essa escala, ora para ampliar esse desenho. Então, vai ser mais ou menos essa lógica aí que nos espera à frente, tá? Então, olha, uma resposta aqui anotada. No mapa, devemos medir 1,12 centímetros para o norte da localidade e assinalar a localidade K. Outra aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo enquadrar toda a questão aqui para vocês. Temos uma planta de um lote urbano sem escala. Então, aqui um problema é que não sei qual é a escala, tá? Nesta planta, a testada, há um termo técnico aqui. Alguém sabe o que é testada? Não é a testa, hein? Bom, testada, pessoal, é a frente das casas quando você faz um desenho, tá? Quando a gente faz um levantamento topográfico de um bairro, e aí a gente faz uma linhazinha representando as delimitações das residências, a gente chama essa linha delimitadora de testada, tá? Então, ela está atestada, ela está representada com 10 centímetros na escala gráfica, mas sabemos que, na realidade, medem 30 metros. Então, neste problema, sabemos a distância do mapa, que é a distância gráfica, e a distância real, tá? Queremos saber agora qual é a escala que está acontecendo, qual é a escala que está representada nesse mapa, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma situação, só que agora eu sei qual é a distância gráfica, tá? 0,1 metros. Por que está aparecendo 0,1? Porque aqui está 10 centímetros. 10 centímetros transformado em metro vai dar 0,1. Aqui eu sei a distância real, Dzão, 30 metros. Tá? Sempre, quando eu quero encontrar minha escala gráfica, eu vou colocar 1 aqui em cima e eu quero encontrar meu outro fator aqui embaixo, que seria meu x. Tá? Dzinho sobre Dzão. Faço o cálculo invertido, como sempre estamos fazendo aqui, e a gente vai chegar nisso aqui, ó. 30 dividido por 0,1 vai dar 300. Então, a minha escala aqui é de 1 para 300, tá? Então, pronto. Esse é um exemplo também que a gente vai praticar, que é, você tem escala real, você tem escala gráfica, tá? Você tem a distância real, perdão, a distância gráfica. Qual é a escala que esse desenho está sendo submetido? Então, a gente vai conseguir encontrar também qual é a escala que esse desenho está submetido. Ok, pessoal? Ok. Show de bola. Deixo aqui para vocês. Pessoal, estou deixando uma série de exercícios para vocês, porque eu quero formar aquele ponto de 20 pontos, tá? Mas esse aqui não vale nota, é só para que vocês possam exercitar. Página 33, está aqui, atividades sobre escalas, tá? Na próxima aula, a gente vem trabalhar essas escalas aqui, até porque o pessoal hoje não teve presente, tá? Então, a gente vai escolher alguma dessas questões aqui para responder em sala. Deixa eu interromper aqui. Hoje a chamada está meio comprometida, né? O pessoal lá na sala, sei que tinha 3 pessoas, não estão presentes, mas eu vou tirar um print dos presentes aqui para deixar salvo lá no grupo. Qualquer situação a gente tem esse respaldo, né? Pronto, mandando lá no grupo mineração uma foto dos presentes de hoje na sala. Valeu, meus amigos. Até a próxima segunda-feira, se Deus permitir. Valeu. Valeu, abração.